sobre a reforma no judiciário que tu falas, por exemplo, deveria haver uma responsabilização de um juiz, de um ministro que vota, né, que condena alguém que é inocente e admite isso. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vê as condenações ou responsabilizações dos juízes, geralmente como é uma aposentadoria compulsória, onde eles ficam ganhando muito dinheiro, ou seja, é quase uma premiação, né? Não é uma responsabilização. Qual outras questões que tu acha, além disso, Genuíno, que devem ser reformadas no judiciário, no sistema Olha, Maria judiciário? Fernanda, eu acho que, primeiro, o sistema de justiça protege o juiz de maneira oligárquica. Isso que fizeram com o Apio na 13ª vara, por parte do TF4, mostra que a engrenagem é muito poderosa. A engrenagem do Supremo é muito poderosa. Os poderes que são dados ao relator são muito poderosos. A relação com a mídia é muito poderosa, porque o judiciário, primeiro tem que ser contra-majoritário. O que é contra-majoritário? É navegar contra a maré, contra a opinião pública. O juiz é para garantir, não é para... Quem atende a população é o parlamento, é quem é eleito. O judiciário, ele é para navegar contra a maré, contra-majoritário. Segundo, tem que haver uma fiscalização maior na avaliação dos membros dos tribunais superiores. Tem que ter mandato. Esse negócio do cara ser indicado para o Supremo e ficar a vida inteira lá, isso gera vício, acomodação. Acho que tinha que ter mandato, tipo 12 anos, 15 anos, depois vai renovando. Eu acho que tinha que acabar com o Superior Tribunal Militar. Não tem sentido ter uma justiça militar. Eu acho que essas varas especializadas tinham que ser reformadas, porque elas espetacularizam a corrupção e se transformam em superpoder. Eu acho que o controle público tinha que ser mais eficaz. O controle é corporativo, tanto no Ministério Público como no Judiciário. Eu acho que são medidas assim que... Outra coisa, as leis penais, Maria Fernanda, não podem ser abertas. Você não pode ficar dependendo da interpretação do juiz. As leis penais têm que ser muito precisas para não dar margem à interpretação subjetiva. Veja bem, eles interpretaram a nossa condenação pela teoria, interpretado pelo domínio do fato. O domínio do fato é aquilo que permite um crime que, se alguém podia evitar e não evitou, é culpado. Quer dizer, é uma ilação, é uma subjetividade. Quer dizer, e nós cometemos alguns erros, Maria Fernanda. E eu falo isso autocriticamente. Essa história de ficha limpa, essa história de organização criminosa, essa história da lei antiterror foram erros cometidos na gestão do PT. Nós temos que ter uma revisão dessas leis, porque hoje a guerra contra as drogas, a guerra contra o terrorismo, a guerra contra a corrupção faz parte de uma estratégia do imperialismo para demonizar a esquerda e os governos progressistas nos países da periferia. A gente sabe como isso é articulado, e como foi articulado aqui no Brasil, tá certo? Contra o governo Lula e Dilma, e como é articulado em outras partes do planeta. Olha a Cristina Kirchner na Argentina. Olha o que essa mídia corporativa tenta fazer com o Maduro que está visitando o Brasil. Olha o que fizeram em alguns países da Ásia e da África e do Oriente Médio. Portanto, eu acho que nós temos que examinar melhor essas reformas do Poder Judiciário. Assim como eu defendo uma reforma no aparelho militar, para acabar com a tutela militar, o Ministério Público não pode ser um quarto poder, como acontece hoje. Ele tem que ter contrafreios, tem que ter contrapressão. Isso é um erro. Se dá um poder muito grande ao policial. O policial se candidata e volta para a carreira. O promotor, o militar da reserva, ou o militar da PM, ou o militar das Forças Armadas, se candidata e não pode, tem que ter quarentena. Eu acho que são reformas institucionais que me levam a, no futuro, querer uma Assembleia Nacional Constituinte para recompor o Pacto Constitucional de 88, que foi violado, foi violentado pelo golpe de 2016, pelas interpretações do Judiciário e pelas reformas econômicas do governo Fernando Henrique Cardoso. Mas eu não estou propondo isso para agora, eu estou propondo isso como uma espécie de perspectiva que a gente tem que ter, porque olha os embaraços que o Lula está tendo para governar com esse sistema eleitoral e partidário do voto uninominal,
de emendas impositivas. Antes era o orçamento secreto. Quer dizer, você tem uma oligarquização das instituições políticas. E eu acho que nós devemos ter uma reforma dessas instituições. E eu sou um militante dessas reformas. Maria Fernanda, eu fui deputado durante 26 anos, não tenho patrimônio, moro na mesma casa que eu comprei em 84. A minha aposentadoria é complementar, porque eles negaram a aposentadoria integral porque dizia que o que eu tinha tido não era cardiopatia grave. E eu sobrevivo com essa aposentadoria complementar, claro. E não, meu ideal é lutar contra esse sistema, é lutar contra as injustiças, é lutar por um Brasil que o povo tenha direito à comida, ao emprego, a não sofrer o feminicídio, a discriminação racial, o preconceito, e o povo originário seja respeitado. Olha bem o que eles querem votar, o marco temporal. Nós temos uma direita no Brasil que não tem escrúpulo, ela é racista, patriarcal e violenta, porque sempre governou o Brasil assim. Então, eu estou nessa militância, Mariana, e eu coloco a reforma do judiciário dentro dessas reformas que a gente tem que promover.